Na aula 4 de eletrodinâmica, nós vamos falar mais um pouquinho sobre os choques elétricos. O choque elétrico, como provavelmente é de seu conhecimento, é causado por uma corrente elétrica que passa através do corpo humano ou de um animal qualquer. Lembram quando nós vimos DDP, nós trouxemos aquele exemplo do pássaro ou de uma pessoa tentando tocar em um fio de alta tensão. Então, nós vamos trazer quais as consequências que estão relacionadas ao choque elétrico, as intensidades de corrente elétrica. Então, lembrando, para iniciarmos a nossa leitura, 1 miliampere, que é a medida de corrente que nós vamos usar aqui, é 10 na menos 3, tá? Então, é uma corrente considerada pequena. Então, 1 miliampere a 10 miliampere, a sensação é de formigamento. Então, uma amperagem pequena. 10 miliampere a 20 miliampere, a sensação já é dolorosa, né? Muitos de nós levamos um choque, às vezes, tocarmos em um tocarmos numa tomada, coisa assim, né? Então a gente já sente uma sensação dolorosa ali. Superior a 20 miliampere e inferior a 100 miliampere, as dificuldades respiratórias, aí já começa a provocar dificuldade de respirar e, consequentemente, pode levar à morte. Superior a 100 miliampere, fibrilação cardíaca, podendo causar a morte. E superior a 200 miliampere, não causa fibrilação, mas fortes queimaduras e parada cardíaca. Então, leva à morte, consequentemente. Quando a voltagem não interfere no choque, uma pessoa tocar em dois polos de uma tomada de 120 volts, a corrente elétrica pode variar de acordo com mão seca e mão molhada. Então, tem mais esse fator, onde a voltagem em si não interfere, mas ela faz aumentar a corrente que vai circular no corpo da pessoa, né? Então, com a mão seca, né, como nós temos que a intensidade de corrente varia de acordo com a voltagem e com a resistência, né? Como nós não temos esses dois, o fator variante a voltagem, né? Então, nós temos que 120 volts, né, não variou, mas 100 mil ohm, né, 100 mil ohm, que é da mão seca, né, resistência com a mão seca, nós temos a intensidade de corrente medida por 1,2 miliampere, que causa formigamento, como nós vimos no slide anterior. Agora, com a mão molhada, usando a mesma fórmula, né, 120 volts por 1000 ohm, então, aí no caso nós já temos a resistência variando, né, de um caso para outro. Então, a intensidade calculada nesse caso é 120 miliampere, que já causaria a fibrilação cardíaca e, consequentemente, a morte, tá? Então, muito cuidado ao tocar nos polos da tomada, né, com a mão molhada, principalmente. Quando a voltagem interfere no choque, então aqui a voltagem interfere no choque, a gente já viu lá no primeiro slide. Em caso de tensões muito elevadas, como ocorre nas linhas de transmissão de energia elétrica, o contato é sempre muito perigoso. Mesmo considerando a resistência da pessoa, seja pele seca ou molhada, como nós vimos no slide anterior, né, uma voltagem de 13.600 volts, por exemplo, pode gerar uma corrente fatal. Então, vamos calcular intensidade de corrente, voltagem 13.600 volts, tá? Vamos usar a resistência da pele seca, tá? 100 mil ohm. Nós temos 136 miliampere, que causaria a fibrilação cardíaca e, consequentemente, a morte. Aqui, muito cuidado ao tocar no chuveiro, né, durante o banho, com a mão molhada, os pés na água também, né,
corremos o risco fatal de termos a nossa resistência diminuída com o fator água. E nós continuamos na aula 5.